O modelo de Van der Waals é um modelo que, apesar de quantitativamente incorreto, ele é capaz de gerar qualitativamente todas as características fundamentais que estão presentes numa transição de fase de uma substância pura. Tá? Lembre que ele foi gerado a partir de um raciocínio bastante simples a respeito da natureza das forças intermoleculares. Não é? Nós consideramos que as forças intermoleculares eram atrativas a curta distância e repulsivas no contato. E com este raciocínio muito simples, nós escrevemos uma expressão para a energia potencial ligada a essa interação intermolecular e aí tomamos a derivada dessa energia de interação e obtivemos a pressão. Né? Então aqui está o resultado, a equação de estado, que é obtida com esse raciocínio simples. Do volume eu retiro o volume ocupado pelas moléculas, né, que são N grandes moléculas, cada uma ocupa um volume B, portanto o volume disponível não é o volume total do recipiente, é volume total menos o volume já ocupado pelas moléculas. E eu devo somar aqui um termo, a pressão, que é resultado dessa interação atrativa, como nós mencionamos. Quando a gente desenha isotermas para a equação de estado de Van der Waals, significa fixe T e veja de que maneira P depende de V, você obtém curvas parecidas com essa. Quando T é alto, quando T é grande, você tem isotermas que se assemelham muito às isotermas de gás ideal. Né? À medida que T diminui, essas isotermas começam a se deformar quando comparadas com a do gás ideal, e em algum momento elas desenvolvem uma corcova e finalmente desenvolvem um aspecto como esse que eu estou apontando aqui, que mostra claramente que existe algo de não físico associado a essa equação de estado. E o que é não físico? Se você pegar o trecho que está entre esses dois pontos aqui, você vê que à medida que o volume aumenta, a pressão também aumenta, o que não faz sentido físico. Então, certamente, esse modelo de Van der Waals, ele está prevendo estados de equilíbrio que não podem ser de equilíbrio. Tá? E tem algo errado nele. Isso é claro quando a gente vê uma isoterma na qual a inclinação é positiva. Tá certo? Para a gente esclarecer o que está acontecendo aqui, nós nos lembramos de que os estados de equilíbrio, numa situação onde pressão e temperatura são fixas, é determinado pelo mínimo da energia de Gibbs. Então nós fomos construir a energia de Gibbs do modelo de Van der Waals. Para isso partimos dessa equação. Isso aqui nada mais é do que a regra da cadeia. E a filosofia por trás dessa ideia é a gente tentar exprimir a energia de Gibbs como função do volume, porque nós também temos a pressão como função do volume. Portanto, como nós temos energia de Gibbs e pressão, ambas em função do volume, nós podemos construir o gráfico da energia de Gibbs em função da pressão para uma temperatura fixada. Então essa é a ideia. Então aqui está, isso aqui é uma relação é uma identidade termodinâmica, tá certo? dGdP com NT constantes é o volume, a diagonal do quadrado termodinâmico, né? dPdV a NT a gente pode obter a partir da equação de Van der Waals, a equação de estado. Aí nós encontramos aqui uma equação diferencial para a energia de Gibbs. E ao integrar essa equação diferencial, a gente obtém a energia de Gibbs em função de V e T, a menos de uma função desconhecida da temperatura. Porque quando a gente integra isso, a gente só tem a dependência no volume, então a dependência com temperatura não está determinada por essa equação diferencial. Mas isso não nos incomoda, porque para uma temperatura fixada, isto aqui é um valor constante também, e o que nos interessa é de que maneira G depende de P, só isso. Lembre que o zero de energia de Gibbs, assim como o zero de qualquer energia, é arbitrário, então eu posso fixar o zero fazendo o valor dessa função para a temperatura que eu estou examinando igual a zero.
E aí eu representei um particular gráfico de G contra P para uma temperatura convenientemente escolhida. A temperatura que eu escolhi para representar isso aqui foi uma temperatura na qual a isoterma já desenvolveu esse trecho não físico. E a ideia por trás dessa análise é entender o que é que esse trecho não físico está nos dizendo e de que maneira eu posso fazer com que ele desapareça. No fundo, eu sei que isso aqui não pode ser verdade, então deve haver alguma maneira de eu determinar quais são os reais estados de equilíbrio, e isto se faz, como sempre, encontrando os mínimos da energia de Gibbs para cada temperatura e pressão. Quando a gente faz isso, então, como é que a gente constrói esse gráfico? Como eu falei antes, escolhemos uma temperatura e fixamos o valor dessa temperatura. Aí, escolhemos um valor de volume. Escolhido um valor de volume, a equação de estado me dá um valor de pressão. Escolhido um valor de volume, a expressão para a energia de Gibbs determina o valor da energia de Gibbs. Eu vou ponto a ponto, tá certo? Um valor de pressão, um valor de energia de Gibbs. Lá vou eu, construindo ponto a ponto esse gráfico que está aqui representado. A surpresa é que esse gráfico possui um loop, não é? Ele faz um desenho de um loop, passando 2 vezes pelo mesmo ponto. Você está vendo alguma outra coisa não física que aparece nesse gráfico aqui? Você é capaz de apontar nesse gráfico alguma coisa que corresponde a algo que não pode ser verdade para um estado de equilíbrio? Não, o fato de ter 2 valores não é nada de muito especial. Nós sabemos que o estado real de equilíbrio é o estado que torna mínimo a energia de Gibbs. Então, se há 2 ou 3 valores da energia de Gibbs para uma dada pressão, isso só está nos dizendo que nós temos um ponto que é de equilíbrio estável e outros que são de equilíbrios não estáveis. Tá certo? Que se eu conseguir botar o sistema num daqueles pontos, eu sei que ele não vai ficar lá. Ele vai sair dali. Tá? Mas tem um trecho do gráfico de G contra P que é claramente não físico. A derivada da energia de Gibbs com relação à pressão é o volume. E nós sabemos que numa transição de fase existe uma descontinuidade do volume, com certeza. O volume ocupado pelo líquido é menor do que o volume ocupado pelo gás. E se você tem um estado no qual podem coexistir as fases líquida e gasosa, então aqui você vai ter uma descontinuidade da energia de Gibbs, com certeza. Então, a descontinuidade da derivada, perdão, não da energia, descontinuidade da derivada. Então, com certeza, a derivada vai ter uma descontinuidade no ponto de coexistência de fases. A derivada de um lado corresponde a uma das fases, a derivada do outro lado corresponde a outra fase. Volume de uma fase, volume de outra fase. E nós sabemos que há uma descontinuidade mesmo. A função G como função de P está crescendo aqui, é uma função crescente entre 1, 2 e 3. Isto é físico? A função G como função de P ser crescente. Não, a temperatura está fixo, aqui é para um T fixo. A derivada de G com relação a P, quando T é fixo. Tá bom, está diminuindo, mas isso tem algum problema? Não. Mas qual é o sinal dessa derivada? Positivo no trecho 1, 2, 3. Concordam comigo? Isso está certo? Na verdade, essa derivada, para corresponder a algum estado estável físico, tem que ser positiva. Aliás, o desenho não está bom, né? A gente vê logo que esse desenho tem que ser consertado, porque ele não pode ser assim. Então, eu vou repetir. Isso aqui é o ponto 3. Esse aqui é o ponto 5. Aqui tem um ponto 4 no meio. E os pontos 2 e 6 correspondem a isso aqui. E aqui é o ponto 7. Tá? Nós temos uma derivada positiva e aqui nós temos uma derivada positiva. Do jeito que eu tinha desenhado, tinha uma coisa que não estava boa, não é? Porque do jeito que eu tinha desenhado, aqui aparecia uma derivada negativa.
Tá? Isso porque o desenho estava errado. Certo? Então aí está o desenho correto. Só tem derivadas positivas. Tá? Tem que ser, porque a derivada tem que ser o volume. O volume é um número positivo. Mas não é esse o problema. Não, porque eu quis primeiro que você percebesse um problema no meu desenho. Não é? Cuidado, eu quero que você saiba responder perguntas como essa. Estou anunciando coisas aqui, né? Eu posso fazer um desenho, um diagrama para você, depois. Só que diagrama Faz sentido? faz sentido ou não faz? Muito bem. Agora, veja que os pontos 3, 4 e 5, eles correspondem exatamente ao retrocesso nesse loop e correspondem ao pedaço da isoterma que eu tinha apontado que não pode ser real. Não é? Mas, de fato, se você pegar um ponto qualquer sobre essa linha que está andando ao contrário aqui, você vê que cada ponto aqui corresponde a um valor de pressão para o qual há múltiplos valores possíveis da energia de Gibbs. Por exemplo, esse aqui, onde que eu marquei no meu diagrama, esse valor de pressão está correspondendo a 3 valores da energia de Gibbs. Nós sabemos que a energia de Gibbs ela só pode ter um valor. E o valor que ela vai assumir no estado de equilíbrio é o valor menor possível. Logo, o ponto aqui de baixo é o ponto que corresponde ao estado de equilíbrio. Os outros não correspondem a estados de equilíbrio. Veja só quem são os outros quando você olha aqui na isoterma. Os outros, primeiro um ponto entre 2 e 3. Entre 2 e 3. Entre 2 e 3, o comportamento da pressão com o volume não tem nada de não físico, não é verdade? A pressão está diminuindo conforme o volume aumenta, e isso é o que nós esperávamos mesmo. Então, nesse trecho aqui, apesar de ele dele não apontar nenhum problema, né, ele está sendo indicado pelo gráfico da energia de Gibbs que ele não corresponde a um estado de equilíbrio. O problema é no trecho ali. Já no trecho 3, 4, onde aparece o ponto que corresponde à energia de Gibbs máxima, ele está exatamente no trecho que não pode corresponder a uma situação física estável. De fato, o trecho entre 3 e 5 é um trecho instável do modelo de Van der Waals. Se você coloca ele ali, ele vai sair fora. Você coloca o gás de Van der Waals nesse ponto, ou que corresponde àquele ponto lá de cima, ele não vai ficar lá. Já o ponto que está entre os pontos 2 e 3, que está aqui, ele também não é um ponto de equilíbrio estável, mas como ele não corresponde a nada que seja não físico, esse ponto pode ocorrer na realidade. Este trecho vai corresponder ao que nós chamamos um equilíbrio metastável. O equilíbrio metastável significa que é uma situação na qual o sistema pode viver durante um certo tempo, mas ele não vai ficar lá para sempre. A metáfora para a realidade objetiva é a história da cerveja que você tira do congelador abaixo de 0 Celsius, mas ainda líquida. Você sabe, essa é uma situação metastável. Qualquer perturbação que você provoque faz com que o sistema caia no ponto de equilíbrio estável, que no caso da cerveja é a cerveja congelar. Não é certo? Então, veja que a análise do que acontece com a energia de Gibbs fornece para a gente uma situação na qual a gente pode enxergar 3 situações possíveis para o fluido de Van der Waals, que são os pontos que correspondem ao mínimo da energia de Gibbs para cada valor de pressão, são os pontos estáveis, ponto de equilíbrio estável. Veja que nos pontos de equilíbrio estável, 2 e 6 correspondem à mesma pressão. Tá certo, é isso mesmo. 2 e 6 estão numa linha horizontal no diagrama de Clapeyron, não é isso? E você vê que neste ponto existe uma clara descontinuidade da derivada da energia de Gibbs. A derivada à esquerda é muito maior do que a derivada à direita. Significa que o volume
que esse fluido ocupa à esquerda é maior do que o volume que ele ocupa à direita. Isto indica que neste trecho, o fluido de Van der Waals tem maior volume do que nesse trecho. Isso significa que isso aqui é um ponto de transição de fase, entre uma fase de grande volume e uma fase de pequeno volume. Que fases são essas? A fase de grande volume é a fase gasosa, a fase de pequeno volume é a fase líquida. Então há uma descontinuidade no volume por mol, por exemplo, do fluido de Van der Waals, que está sendo apontado pela descontinuidade dessa derivada. Então eu estou marcando aqui em cor de rosa a região estável da energia de Gibbs. Continuei desenhando ela para baixo quando não podia. Ela continua crescente, mas com uma inclinação menor. Então aqui nós estamos vendo que isso aqui corresponde à fase de volume grande, portanto à fase gasosa. Aqui, fase de volume pequeno, fase líquida. Muito bem. Agora, como é que a gente encontra, onde é que está esse ponto de transição, essa pressão onde acontece a transição de fase? Significa onde é que eu encontro, como é que eu encontro este ponto aqui. É um truque muito simples, que é o seguinte: se eu for percorrendo esse loop completo, do ponto 2 até o ponto 6, a energia de Gibbs, ao longo desse processo, não vai se alterar, tá certo? Ela muda de 2 para 3, de 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, ela volta a ter o valor que ela tinha no ponto 2. Isso quer dizer que se eu pegar a integral de dg sobre esse laço, isso aqui tem que dar zero. Hã? E eu posso escrever isso assim, ó. Hã? Então essa integral tem que dar zero. É o fato dessa integral dar zero que identifica esses pontos 2 e 6. Tá certo? Mas isso aqui, dg dp a t, claro, n, né? Constantes, isso aqui é o próprio volume. Então o que nós estamos fazendo aqui é a integral de volume como função da pressão entre os pontos 2 e 6. Eu vou indicar assim. Para a gente enxergar melhor o que significa isso, eu peguei a isoterma que corresponde a esse laço da energia de Gibbs e desenhei ela com os eixos ao contrário. Inverti os eixos para eu ter V como função de P. Se você acreditar no meu desenho, aqui está o ponto 7, que eu não escrevi, o ponto 1, e aqui está o 2, 3, 4, 5, 6, que corresponde ao laço da energia de Gibbs. A integral de VDP entre os pontos 2 e 6, na verdade, é uma soma de duas áreas. Não é? Olha só, daqui para cá, até o ponto 3, essa integral vai dar a área debaixo dessa curva. De 3 até 5, vai dar o negativo da área debaixo daquela curva. E de 5 até 6, vai dar outra vez a área debaixo dessa curva. Tá certo? Isso corresponde a você tomar esta área daqui, vou chamar essa área de A, esta área daqui, eu vou chamá-la de B. Isso corresponde a você ter essas duas áreas iguais. Então, a condição de que a energia de Gibbs é unívoca nos pontos 2 e 6, tem o mesmo valor nos pontos 2 e 6, equivale a fazer com que essa integral dê zero, e essa integral é simplesmente a diferença entre essas duas áreas. Agora eu volto à representação PV clássica do diagrama de Clapeyron, e você vê, né? Esta aqui é a área que eu chamei de A lá embaixo, e esta aqui é a área que eu chamei de B no outro diagrama. Então, a construção que determina onde está a pressão de transição é a construção chamada de Maxwell, construção de áreas iguais. E é isso que vai, então, determinar qual é o ponto de transição. Então, as isotermas
que são provenientes, portanto, do uso da construção de Maxwell para determinar a posição desses patamares, elas têm um nome histórico, são chamadas de curvas de Andrews, porque, na verdade, elas foram identificadas experimentalmente antes que houvesse uma explicação teórica para esse fato, né? Andrews é um físico-químico do início do século XIX e foi quem pela primeira vez levantou os diagramas de Clapeyron para as mudanças de fase para substâncias puras entre as fases líquida e gasosa, e ele identificou a presença desse patamar. O que acontece se eu estou, então, saindo da fase gasosa e indo para a fase líquida, aumentando a pressão, é que, na verdade, eu só tenho gás e líquido aqui. Essa região descrita por esse segmento, na verdade, ela é meio mentirosa, porque o sistema ele só vai estar em equilíbrio ou na sua fase gasosa ou na fase líquida. Na fase gasosa ele tem esse volume, na fase líquida ele tem esse volume. Então acontece uma segregação entre as fases gasosa e fase líquida. E aqui o volume nessa região, na verdade, é um volume médio. Se você tomar a média ponderada pela quantidade de moléculas que está em cada fase, você vai ter um volume que é intermediário entre esses dois aqui. Mas esse volume você não vai observar, porque você vai ter um pedaço do sistema que já é líquido, o outro pedaço que ainda é gás. O pedaço que já é líquido tem este volume, né? E o pedaço que já é gás tem este volume. Então, não tem nada no meio do caminho. Aquela coisa que está no meio do caminho é simplesmente o resultado da média ponderada entre esses dois volumes. E à medida que eu vou fazendo mais moléculas passarem para a fase líquida, essa ponderação vai mais e mais privilegiando o volume pequeno. Até que quando todas as moléculas já estiverem na fase líquida, o volume global vai ser esse aqui. Então você pode, só para terminar aqui, você pode determinar um volume aparente, um volume efetivo, por algo que nós chamamos a regra da balança. É simplesmente você determinar qual é a média ponderada dos volumes, onde os pesos são a quantidade de moléculas que está numa fase e na outra. Ok, eu estou representando aqui um pedaço do diagrama de fases de uma substância pura, um pedaço que termina num ponto. Que pedaço é esse mesmo? Neste ponto, como o Caio chamou a atenção agora há pouco, acontece uma transição contínua, onde o sistema na fase gasosa e na fase líquida tem o mesmo volume por mol e ele é indistinguível, né? A partir daqui já não se pode mais falar de gás ou líquido, fluido é um termo que representa. Aqui, aí esse é que está. Na verdade, eu representei aqui um pedaço do diagrama, porque, lembre, tem um outro pedaço aqui, né, que é o pedaço que corresponde à transição líquido-sólido. Né? Então, aqui você tem gás, líquido e sólido. Lembre que a fronteira entre o líquido e o sólido ela não termina, ao passo que a fronteira entre o líquido e o gás termina. Então, outra coisa, eu desenho uma fronteira de fases com um ponto terminal. Eu queria que você imediatamente já identificasse essa daqui é a fronteira entre o líquido e o gás. Tá? Porque é ela que termina em algum lugar. E ela termina onde? Bom, ela termina num ponto onde o laço da função de Gibbs se anula e onde as derivadas à direita e à esquerda passam a ser iguais. Tá certo? Significa que a região instável desapareceu. Para a região instável ter desaparecido, é necessário que este ponto corresponda a um ponto de inflexão da isoterma de Van der Waals. Então, a determinação deste ponto que é chamado, então, ponto crítico, é feita tomando-se a derivada da pressão com respeito ao volume, primeira e segunda, e obrigando ambas a serem nulas. Então, você vai ter desta maneira, você consegue determinar
as coordenadas termodinâmicas do ponto crítico, pressão, volume e temperatura. Você vai ver uma coisa interessante, e é outro exercício que eu proponho também. Então, a partir dessa imposição, você vai achar PC, VC e TC, as coordenadas do ponto crítico. E essas coisas vão aparecer como funções dos parâmetros A e B, né? Que são os parâmetros que identificam o particular fluido que está sendo modelado pela equação de Van der Waals, né? Uma coisa que eu também peço a você num exercício dessa lista é que você, a partir dessa determinação, escreva de novo a equação de estado de Van der Waals, agora utilizando coordenadas termodinâmicas adimensionais. Isto é, ao invés de usar P, use P sobre PC e assim também com o volume e com a temperatura. Ou seja, transforme essa equação numa equação adimensional. Quando você faz isso, você vai ver que a equação que resulta não depende de quem são A e B. Significa que, em termos das coordenadas termodinâmicas críticas, todos os fluidos de Van der Waals têm as mesmas isotermas. Isso é chamado princípio dos estados correspondentes. Então, as características de um estado termodinâmico do fluido de Van der Waals só depende da relação entre pressão, volume e temperatura com os parâmetros críticos daquele particular fluido. Todos eles vão ter o mesmo valor. Então, em termos dessas coordenadas adimensionais, você vai ter que todas as isotermas para qualquer fluido de Van der Waals coincidem. Elas caem uma em cima da outra. Tá? Tudo bem, isso pode achar, bom, tudo bem, uma peculiaridade da equação de Van der Waals. Em 1949, Guggenheim, um físico americano, descobriu essa propriedade experimentalmente. Ou seja, essa propriedade não é uma construção do fluido de Van der Waals. Essa é uma propriedade, de fato, universal, numa classe grande de fluidos. Né? O que, mais uma vez, reforça a nossa ideia de que o fluido de Van der Waals, apesar de quantitativamente estar, o modelo de Van der Waals, apesar de quantitativamente ser incorreto, ele qualitativamente dá resultados muito bons. E ele é um bom modelo para a gente estudar de que maneira as transições de fase ocorrem no mundo real. Tá bom?